bom dia. Ontem nós iniciamos o estudo da meditação, 1 Coríntios 7. Hoje nós estamos continuando, ontem nós lemos até o versículo 16. 1 Coríntios 7, até o capítulo 16. Hoje nós prosseguimos a partir do versículo 17 de Coríntios 7. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. É isto que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. Os judeus, nós sabemos, têm a prática, né, eles circuncidar-se. Ainda hoje, os judeus fazem isso. Mas em Jesus nós temos liberdade. Então o que Paulo está falando lá, na época lá, para os judeus, para os israelitas, é: senão você foi chamado, conheceu Jesus agora, você já era circuncidado, tudo bem. Não precisa ter medo ou preocupação de tentar desfazer a circuncisão. Mas você veio agora, conheceu Jesus, você ainda não era circunciso, não tem que fazer circuncisão. Nós somos livres em Jesus. Então nós não temos que tentar colocar um fardo pesado, que isso é religião. Nós não temos que ser religiosos. Nós simplesmente temos que praticar a palavra do Senhor. Assim como nós fomos chamados, nós temos que vir. O que nós temos que fazer é somente nos arrepender dos erros, dos pecados e passar a praticar a palavra de Deus e viver em santidade. A circuncisão em si não faz o menor sentido e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas ainda se pode conseguir a tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor, e da mesma forma aquele que era livre quando foi chamado agora é escravo de Cristo. Então Paulo está dizendo assim: escuta, você era escravo, porque naquela época existia, né? Ainda escravidão. E só está falando assim, forma, se você foi chamado sendo escravo, não tem preocupação, não. Você é filho de Deus. Você aceitou Jesus. Você é irmão de todos os outros. Não, você foi chamado sendo livre, também é escravo, porque todos nós somos servos, escravos de Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor, nós nos colocamos na condição de servos. Jesus nos ensinou bem isso. Nós somos servos, não importa a nossa posição. Não é o Senhor que nos serve, é nós que temos a obrigação de servir o Senhor. Em oração, em jejum, em adoração, em obediência. Servir o Senhor. Somos servos. Eu sou um trabalhador braçal, quando o Senhor me chamou, glória a Deus. Eu era uma pessoa tranquila, abastada, rica, não tem problema, glória a Deus. Mas todos, tanto um quanto o outro, são servos do Senhor. Não existe diferença entre um e outro. Em Cristo, nós temos liberdade. Nós somos a igreja de Cristo. Não existe diferença entre um e outro. Foste comprado pelo mais elevado preço, não vos torneis escravo de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Nós fomos comprados com preço mais alto, não foi dinheiro, foi o sangue de Cristo, foi o sangue de um inocente.
Foi por isso que nós somos contrários. Solteiros ou casados? Quanto aos solteiros, não tenho mandamento específico no Senhor. Dou, no entanto, o meu parecer como um homem que, pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Com relação ao solteiro, nós estamos falando sobre os casados, sobre tudo. Olha, com relação ao solteiro, eu não tenho um mandamento do Senhor, mas eu, como homem que tem vivido em fidelidade à palavra de Deus, dou o meu parecer. É isso que Paulo está falando. O parecer dele não é uma palavra, não é um mandamento específico do Senhor. Como nós lemos anteriormente, quando ele fala em relação aos casados, ele fala, não falo não eu, mas o Senhor. Já em relação àquelas pessoas amigadas, a orientação dele fala, não falo eu, não o Senhor. E agora ele está dizendo, falou, vou dar um mandamento. Ele está dando o parecer dele. Versículo 26, ele diz assim, considero, portanto, que é saudável, devido aos problemas deste momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procure separação. Estás casado? Não procure separação. Estás solteiro? Não procure casamento. Todavia, se te casares com essa atitude, não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los. Não é uma palavra, Paulo está falando, escuta, eu estou dando parecer, não é Deus que está mandando, é o meu parecer. Está casado? Fique quieto, não separe não, fique permaneça no seu casamento. Está solteiro? É melhor não casar. São parecer de Paulo, falando melhor, por que não? Fala, olha por quê. Casando, vocês vão enfrentar uma série de dificuldades. E o meu objetivo seria poupar dessas dificuldades. Como eu disse, a bem da verdade, as pessoas para casarem deveriam primeiro examinar, ter um conhecimento maior de que tipo de vida irão viver, vão enfrentar. Eu vejo muitas pessoas entrando no casamento, jovens, sem nenhuma preparação, depois de logo pouco tempo de casado, querem separar porque querem viver a vida de solteiro. São inúmeros casos, inúmeras pessoas falam comigo, falam, olha, meu marido, a minha esposa, resolveu separar porque falou que quer viver a vida, quer curtir a vida. Ele não viveu a vida. Ele não curtiu nada. Eu, pessoalmente, eu sou radicalmente contrário. Jovens casar com 18, 19, 20 anos. Casam muito jovem, muito cedo. Então, Paulo fala, não, eu não parecer, não. Foi melhor que não casasse. Porque o casamento é uma união entre dois seres. É uma responsabilidade. Porque, como nós lemos ontem, nós estávamos meditando ontem, ele tem que se dedicar a uma outra pessoa, ele tem que cuidar de uma outra pessoa, ele tem que dar atenção a uma outra pessoa, e isso sem falar nas responsabilidades financeiras, e todas vem filhos, são uma série de compromissos que ele tem que assumir, ou seja, não tem mais aquela liberdade de como solteiro. Sair a hora que quiser, voltar a hora que quiser, ou sair sem dar satisfação. Ele tem que prestar conta dos atos dele. Assim como quem está com ele. Irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. E aqueles que estão tristes, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não houvesse alcançado a felicidade. E os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem. Os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada. Porque a forma presente deste mundo está se transformando. Falou, olha, os tempos estão acabando. Os tempos estão chegando ao fim. Jesus está voltando. Então não podemos estar nos apegados às coisas do mundo.
Não é pelo fato de eu ter condições de comprar alguma coisa que eu tenho que estar me envolvido com isso. Não é pelo fato de eu estar solteiro que o meu projeto seja casar, ter família, o jeito de ter mulher. O fato de eu não ter isso, ou de eu estar triste, ou de eu estar alegre, ou seja, qualquer situação. Mas que seja a minha preocupação, a nossa preocupação, nos aproximar mais do Senhor, viver em santidade, praticar o Evangelho, porque o Evangelho do tempo está chegando ao fim. Nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Vamos buscar o Senhor, vamos parar de nos envolvermos com as coisas tanto do mundo. A nossa prioridade tem que ser o Senhor. Está chegando ao fim. Que projetos nossos principais vocês nos aproximar mais e mais do Senhor e viver o Evangelho. É isso que tem que ser nosso objetivo. O que desejo de fato é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor, em como mais poderá agradar ao Senhor. Entretanto, quem é casado preocupa-se com os negócios deste mundo, em como irá agradar a esposa. E fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem ocupa-se dos assuntos do Senhor, para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar o marido. Mas estou dizendo, olha, entenda da seguinte forma, e é uma realidade quando ainda está ali, você é solteiro, solteira, tem mais liberdade para buscar o Senhor. Você tem mais liberdade para você orar. Você está no seu quarto sozinho orando, buscando, jejuando, louvando, indo aos templos, às igrejas, lendo a Bíblia, meditando, se envolvendo mais e mais com o reino de Deus. Já o casado, a casada, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da esposa, tem que cuidar do filho, dos filhos, tem que prestar contas. Essa que é a realidade. Os casados, o marido tem que agradar a esposa. É a função, é mandamento. Casou, você tem a obrigação de agradar a sua esposa. Casou, você tem a obrigação de agradar o seu marido. Ou seja, então diminui, você não tem tanto tempo para dedicar à obra do Senhor. Eu conheci, já procuraram ter uma certa senhora, dizendo que ela era uma mulher de Deus, mas ela estava ela abandonava o marido e os filhos em casa e saía pelas casas dos outros. Ela deixava os filhos e o marido em casa e saía indo para o templo. Ela estava errada. Eu disse, sério, você está errada. Você tem que cuidar dos seus. Ela não estava cuidando. Não, que eu sou uma boa mulher de Deus. Deus me enviou, não, Deus não enviou. Você é casado, vai cuidar da sua família. Essa que é a realidade. E nós temos muitas pessoas negligenciando a família. Está errando, está pecando. Essa que é a verdade. Deus não é Deus de confusão. Por isso Paulo fala, olha, o solteiro cuida das coisas do Senhor, como agradar a Deus. Os casados cuidam como agradar a esposa, como agradar o marido. É praticamente impossível o casado, a casada, dedicar-se integralmente às obras do Senhor. Porque existe uma outra responsabilidade. Aí Paulo está falando, olha, se você puder ficar solteiro, fique, é melhor do que casar. Se dedica à obra do Senhor, porque os tempos estão no fim. Mas se é casado, cuida da sua esposa, cuida do seu esposo. Estou dizendo isto para o vosso maior benefício, não para restringir vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante a sua noiva, se ela estiver passando da idade, crendo que deve se casar,
faça como entender melhor. Ele não peca por isso, que se casem. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade sexual e chegou à conclusão de não se casar com sua noiva, da mesma forma, esse também faz bem. De modo que aquele que se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. Paulo diz aqui, ele fala, se você tem controle, se você não anda desesperado, falando sexualmente falando, mas se você tem controle, não se case. Se você não anda olhando, buscando qualquer tipo de satisfação sexual, você está tranquilo, tem controle sobre essa situação, é melhor que não se case. E se dedique à obra do Senhor, tanto para um quanto para a mulher. Se dedique a buscar mais o reino de Deus, viver a palavra do Senhor, praticar o Evangelho. Não é que isso é um mandamento, não. Paulo já deixou bem claro que é um mandamento do Senhor, não. Mas você quer casar, casa, você não está pecando, não. Você quer ficar solteiro, fique, também não está pecando. Você só peca se você ficar solteiro e começar a ter relações sexuais, que é fornicação, é pecado de prostituição. Você só peca também se você estiver casado e não estiver dando a devida atenção à sua esposa e seu marido. Essa que é a verdade. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contando que ele pertence ao Senhor. Enquanto o marido estiver vivo, a esposa estiver viva, o casamento não se desfaz. Não se extingue o casamento somente com a viuvez. Portanto, não existe recasamento. Divorciou, casou de novo, tem pecado. Isso são aberrações, e infelizmente essas aberrações, no meio que é denominado gospel, evangélico, crente, sei lá. Vemos isso inclusive nos púlpitos. Mas não existe nenhuma permissão para casar novamente, a menos que haja viuvez. Se não existe viuvez, está casada até que a morte o separe. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, porém se o marido morrer, estará livre para casar com quem desejar, contando que ele pertence ao Senhor. Esse é o versículo 39. O 40. Entretanto, segundo me parece melhor, ela será mais feliz se permanecer viúva. E nisso, penso também, está em acordo com o Espírito de Deus. Agora ele falou, olha, é melhor, por exemplo, se ficou viúva, Paulo agora já acha, segundo não somente ele, como o próprio Espírito de Deus, que essa viúva e este viúvo não casem mais, dedique-se à obra do Senhor. Casou, ficou viúva, se queira ficar vivendo a obra do Senhor, ótimo. Mas se casar novamente, também não está pecado. Mas divorciou por algum motivo, pode casar novamente? Não. Houve adultério, houve prostituição, não pode casar novamente. Nós olhamos sobre isso ontem. O que pode fazer é você voltar ao seu marido, você voltar para sua esposa, mas não casar novamente com uma outra pessoa. Pode casar novamente com o mesmo marido, com a mesma esposa, com outra pessoa não. Está ligado até que a morte o separe. Esta é que é a verdade, esta que é a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 8. No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Falar sobre comidas e objetos sacrificados a ídolos. Olha, todo mundo já tem conhecimento, a palavra de Deus nos dá conhecimento, mas nós temos primeiro que praticar o amor. Nós temos que praticar a fé.
Nós temos que praticar o Evangelho. Se nós amamos próximo como a nós mesmos, nós não vamos, mesmo que a nossa fé, saiba que não tem problema nós comer qualquer tipo de comida que não nos vai causar dano nenhum. Mas a minha fé pode conduzir o meu próximo ao buraco. Então, por amor a ele, eu não vou fazer. Mas não tem comida ali que eu tô comendo. Fizeram, a comida foi consagrada na macumba, na sei lá o quê. Eu sei que em mim nada pode fazer. O inimigo não pode fazer. Não tem acesso. Eu como, sei que não tenho medo de comer. Mas eu não vou comer porque eu amo meu irmão. As pessoas estão ali vendo e vão entender de forma diferente. Pode se afastar, cair na fé. Então, em virtude dele, eu também não vou comer. No que se refere a alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço como dizeis que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Orgulhoso, não, eu posso pegar, eu posso fazer isso aqui que não tem nenhum problema. Mas aqui não tem a mesma fé. Então, por amor, eu não vou agir dessa maneira. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Quando eu me julgo conhecedor pleno da palavra de Deus, eu sei tudo, eu posso. Na verdade, eu sou o pior. Eu nada sei. Se eu soubesse, eu não pensaria assim. Nós temos que entender que não importa o tempo que nós vamos ver, não importa a minha idade. Posso viver aqui 100, 120, 130 anos. Eu vou ser sempre um aprendiz da palavra de Deus. Sempre vai ter pessoas que sabem muito, muito mais do que eu. Tem muito mais conhecimento, que a sabedoria vem do Senhor. Todos os dias eu leio, eu medito na palavra do Senhor e eu aprendo mais e mais. Todos os dias eu leio a palavra de Deus e eu descubro coisas novas. Todo dia o Senhor me revela coisas que eu não tinha percebido. Tem capítulo da Bíblia, já li inúmeras vezes. De repente estou olhando aqui mais uma vez, descubro o Senhor fala comigo, traz uma novidade, traz uma revelação nova. Então todos aqueles que pensam que sabem tudo, não sabem nada. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Nós amamos a Deus, somos conhecidos por Ele. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. O significado aí não importa, só existe um Deus. O resto é balela, o resto é história. Só existe um Deus. Só tem um que tem poder. O resto não tem ninguém. Nada tem poder. Só o Senhor é Deus. Só Ele pode. Então tudo isso, quando sacrificam comidas ou qualquer coisa a qualquer entidade, vale nada. O que vale é Deus. É o Senhor. Então criaram-se uma quantidade enorme de divindade. Inclusive, cada país tem centenas de divindades de acordo com a cultura. Mas nada vale. Só existe um Deus. Somente um tem poder. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai de quem tudo precede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio existir e por meio de quem também vivemos. Só é o que existe. No entanto, nem todos conhecem esta verdade. Alguns, ainda acostumados com ídolos, comem estes alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil,
deixa-se contaminar. Existe um exemplo, as pessoas fazem trabalho de macumba, despacho, nas encruzilhadas, no próprio recinto. E fazem comida, todo mundo sabe, farofa, uma série de coisas. E as pessoas vão comer. Tem pessoas que comem e já acham, já se manifestam alguma coisa. Às vezes enfermidades, mal-estar, perturbações, uma série de coisas. Porque eles se contaminaram, eles se permitiram se contaminar. Por quê? Porque a consciência deles é frágil. Porque se eu tenho a consciência que só existe um Deus e Senhor, que tudo é o Senhor, que tudo é Jesus, porque não faz diferença. Não tenho que preocupar, nada vai poder me fazer mal. Um que pode me causar mal, fazer mal ou bem é o Senhor. Mas ninguém pode fazer nada. Qualquer coisa para me atingir só pode ser vontade ou permissão de Deus. A comida ali é para tal entidade, essa aqui não vale nada. As pessoas vão em centro espírita, eles fazem comida, pega aquilo, leva, envia, coloca para os adversários passam mal, eles ficam olhando. Consciência é frágil. E o resto não vale nada. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitar diante de Deus. Não nos tornaremos piores nem se não comermos, nem melhores se comermos. Faz a menor diferença. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não torne um motivo de tropeço para os fracos. Eu tenho que tomar cuidado se com a minha ação, pessoa fraca na fé, a pessoa que não tem o pleno conhecimento, não vai cair na fé, não vai fraquejar. Ah, não, ele pode, ele faz, ele não tem nada, com ele não acontece, vai também, mas não tem a mesma fé, não tem a mesma confiança. Então tem que tomar cuidado com a minha liberdade, com a minha fé, se não estou sendo tropeço para o irmão, para a irmã. Porquanto, se alguém que tem a consciência fragilizada, uma consciência fraca, vir a ti, que tem este conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolo, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, se teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento, portanto, quando pecas contra teus irmãos desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Se o que eu estou comendo é motivo para o irmão se extraviar, para causar problemas, se afastar do Senhor, eu não vou fazer mais. A minha ação, eu comendo isso, o irmão ali fica fraquejado, ele tem dúvida, então eu não vou comer mais. Porque Cristo morreu não foi só para mim não, por mim não. Morreu por todos. Então é o meu dever, por amor a Cristo. Eu sei que se eu comer essa comida aqui não vai me causar dano nenhum. Mas eu não vou comer, porque senão posso induzir o irmão aí. Praticar o Evangelho é praticar Jesus. É obedecer. Ele disse para nós amarmos a Deus em primeiro lugar e próximo como a nós mesmos. Comida sacrificada a Ele não vale nada. Não é nada. Nós não devemos comer. Nós não devemos aceitar. Mas, porque pode causar mal, não, porque não vale nada. Não vale absolutamente nada, porque só temos um Deus. Mas a minha ingestão, eu comendo isso, pode causar mal ao irmão? Eu não vou comer. É isso que eu faço. Nós lemos hoje, concluímos aqui agora o Mateus, 1 Coríntios 8,
E na segunda-feira vamos começar já em Coríntios 9. Esperamos que vocês estejam entendendo, compartilhando esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós não acrescentamos nada. Falamos também da palavra do Senhor. Em todo tempo eu falo, leia, medite e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia, um bom final de semana a todos.